Nós continuamos com este estudo de Esdras 7:7c. Agora nós vamos falar sobre a resposta das orações. As orações, elas devem brotar do gemido e da indignação das injustiças na terra. Em Ezequiel 9:4 diz sobre isso. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O povo de Deus geme e clama quando presencia todas as abominações que se fazem no meio da terra. O povo de Deus sabe que isto trará inevitavelmente o juízo de Deus, que essas abominações que estão se cometendo no meio da terra vão trazer o juízo de Deus. E, portanto, esses servos de Deus começam a clamar por misericórdia, arrependimento e mudança de vida por parte dos pecadores. O povo de Deus ora, ele não vai às ruas pedir mudanças nas leis. O povo de Deus clama ao Deus Todo-Poderoso, clama ao único que é poderoso para salvar. O povo de Deus que vive já como cidadãos dos céus, ou seja, vive dessa forma. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, que quem faz isto nunca será abalado. Dar seu dinheiro com usura, dar com juros, e não recebe peitas, não recebe suborno contra o inocente. Ou seja, como que deve ser a nossa oração? Nossa oração ela deve brotar do gemido contra as abominações na terra. Então nós oramos a Deus para que Deus perdoe os nossos pecados, para que Deus traga arrependimento, Deus traga conversão, porque as abominações da terra vão trazer juízos contra a humanidade. Então, o povo de Deus, ele clama por causa das abominações na terra, mas não somente isso, ele vive conforme o cidadão dos céus, conforme nós vimos no salmo anterior, nesse texto de Salmo 15. Ele também, o servo de Deus, ele clama por Maranata, ele diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Em Apocalipse 22:20 diz isto. Agora, o povo de Deus, ele não fala: vem Bolsonaro, vem Lula resolver o nosso problema. Não, o povo de Deus fala: vem Senhor Jesus. O povo de Deus, ele clama pelo reino de Jesus Cristo, numa oração, e o nosso texto aqui é oração, é sobre oração. Diz assim, Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, oração que o Senhor Jesus nos ensinou, uma oração diária, ela diz assim: venha o teu reino, venha Jesus o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. Ou seja, o povo de Deus anela por um reino justo, mas o reino dos céus. E por isso,
eles se arrependem diariamente e se indignam quando as pessoas na terra, quando as pessoas, ao invés de arrependidos, estão soberbos, provocando a ira do Senhor. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o povo de Deus, ele fala: arrependei-vos, ele fala para que as pessoas se arrependam, e tudo isso também gera oração. Senhor, traga arrependimento sobre a nação, traga arrependimento sobre a minha vida, traga arrependimento sobre a minha casa, traga arrependimento sobre a igreja, né? A intercessão que está relacionada à oração, vamos falar um pouco sobre isso. Os líderes devem fazer intercessão pelo povo de Deus. Isso é bíblico. Em Números 16, 45, quando houve uma grande ira de Deus sobre o povo de Deus, olha lá o que Deus fala: levantai-vos Arão e Moisés do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, ou seja, a oração, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Olha lá que coisa interessante, põe fogo do altar. Se Arão fosse aquele que falava assim, eu não congrego, eu não vou à igreja, eu oro a Deus em casa mesmo, como é que ele ia até a igreja colocar fogo do altar? Observe que tudo está relacionado ao templo do Senhor. E deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Olha que Deus estava irado, e Deus tinha ferido já o povo, já alguns do povo já estavam praguejados. Isso aqui era enfermidade. Enfermidade. Deus colocou enfermidade na vida daquelas pessoas, tá? E aí Arão, ele toma realmente, como Moisés tinha falado, o incensário, corre ao meio da congregação, e a praga já havia começado entre o povo. Ele deita incenso no incensário e faz expiação pelo povo. E então Arão ficou em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré, que era aquela rebelião. Então já tinha havido uma rebelião, já tinha havido mortos, agora tem uma outra praga, porque o povo se levanta contra Arão e contra Moisés, fala que Arão e Moisés tinham matado o povo do Senhor, culpam Arão e Moisés. Deus fica indignado, não é Arão e Moisés que ficam indignados, é Deus quem fica indignado com o povo que se levanta contra os seus líderes. E agora Moisés e Arão ainda intercedem pelo povo, pegam o incensário, oferecem incenso, oração ao Senhor, intercede pelo povo, e a praga cessa, e mesmo assim morrem 14.700 daquela praga, né? Arão volta a Moisés, à porta da congregação, à porta da igreja, à porta do templo, e a praga cessou. Mas ao mesmo tempo, os líderes, eles devem fazer intercessão, mas também devem estar no Espírito de Deus, para que Deus veja e diga: existem fiéis no meio do meu povo. Como assim estar no Espírito de Deus? Eles devem estar imbuídos no mesmo propósito de Deus, na mesma obra que Deus está realizando, né? Aqui nós temos um exemplo que é exatamente para o líder, ele deve interceder, mas ele não deve se colocar contra Deus em favor do povo. Eles devem clamar a Deus a misericórdia, né? Mas nunca se colocarem contra Deus em favor das pessoas que estão erradas. Observe em Números 25, um exemplo que nós temos.
né? Diz assim: Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles da tenda, diante da tenda da congregação. Olha que coisa interessante. Eles estavam chorando ali no templo, diante da tenda da congregação, e pelo pecado. Qual pecado? Por causa de Baal Peor. Era um ídolo, era uma idolatria que Moabe, os moabitas, colocaram ali diante dos filhos de Israel para com prostitutas cultuais, para seduzirem os filhos de Israel, para que se prostituíssem e também adorassem os deuses mudos, imagens que têm olho e não veem, ouvidos e não ouvem e tudo mais. E agora a ira de Deus se acende contra o povo. E Moisés fala: cada um mate os que se juntaram. Só que nesse exato momento que tem praga sobre o povo e a ira de Deus está sobre o povo, entra um dos filhos de Israel com uma midianita, com uma prostituta cultual, prostituta de Baal Peor, à vista de todo mundo. Quando as pessoas estão chorando pelo pecado, ele está ali no carnaval, na bagunça, né? E aí Finéias viu toda essa situação, filho de Eleazar, que é filho de Arão também, sacerdote, se levantou no meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. E olha o que acontece: então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, a liderança, ela deve ter zelo por Deus, pelo seu Deus, e fazer expiação pelos filhos, pela igreja, mas nunca deixando de ser zeloso pela palavra de Deus. Deus procura por intercessores, por ajudadores, por homens e mulheres que oram, mas oram segundo a palavra de Deus, oram segundo a vontade de Deus. E Isaías 59:12 diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança. Olha que termo interessante. E cobriu-se de zelo como de
um manto. É lamentável quando prevalece o mal e o povo de Deus não chora por isto. Bendito, disse Tomás de Kempis, quando disse que nós estamos sempre buscando motivos para festas, enquanto temos bons motivos para chorar. Quantas coisas nós temos para chorar que anda acontecendo no meio da igreja evangélica brasileira, que anda acontecendo no nosso país. Nós temos motivos para chorar, mas o que nós estamos fazendo? O que as igrejas estão fazendo? Procurando motivos de festa, fazendo festas, até inventando igual Jeroboão, inventando festas a seu bel prazer, festas que não estão estabelecidas na palavra de Deus. A verdade cambaleia, cada um anda mentindo, o país está comido de corrupção, não somente em Brasília, mas nas igrejas. E faríamos festas? Não choraríamos por estas coisas? A resposta das orações. Em Apocalipse 8, ele fala sobre a resposta das orações que nós fazemos a Deus. Como é que essas respostas vêm do céu até a terra? Como que nós podemos saber que as orações da igreja estão sendo respondidas? Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, ao termo incensário aqui, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Ou seja, a oração é oferecida até Deus e depois ele toma o incensário, enche de fogo do altar lá no céu, na presença de Deus, e lança de volta sobre a terra as orações. E essas orações voltam em sinal como juízos, como vozes, como trovões e como relâmpagos e terremotos. Ou seja, a ira de Deus, se em Jeremias 10:10 diz que do seu furor treme a terra, então as orações chegam diante de Deus e Deus fala: olha, o meu povo está falando sobre as injustiças da terra, sobre o que está acontecendo no meio da própria igreja, e tudo aquilo chega na presença de Deus, e Deus, responde essas orações através de trovões, de tempestades, de relâmpagos, de terremotos. E às vezes, meus irmãos, a igreja não entende que o que está acontecendo sobre a face da terra, por vezes, é resposta da oração da própria igreja. A igreja fala: Senhor, olha a injustiça. Aí Deus manda o Covid. Aí as pessoas falam: oh, isso aqui não é de Deus. As pessoas não estão entendendo nada o que está acontecendo. Já vimos que o incenso significa oração. As ações de Deus sobre a terra giram em torno do povo de Deus. Eu vou repetir. Todas as coisas que acontecem na face da terra, que Deus faz na face da terra, giram em torno do povo de Deus. As escolas querem ensinar uma história equivocada da humanidade e das ações humanas, tentando apresentar histórias de povos que não são centrais nos acontecimentos da humanidade. Por exemplo, China e África. Muito ensinado nas escolas sobre esses dois países, mas os povos que a história que deveria ser estudada nas escolas, porque são centrais na história de toda a humanidade,
Por exemplo, a Mesopotâmia, embora seja o berço da humanidade, isso nem as escolas negam, graças a Deus, depois disso eles tentam enfatizar os povos sumerianos, que incluem os judeus, mas nem eles estão sempre fazendo distorções em relação aos povos sumerianos. Os grandes impérios da história do mundo, todos estão na Bíblia. E até hoje ninguém consegue evitá-los, por mais que tentem. Por exemplo, Império Egípcio, que foi humilhado por intermédio de Moisés, está a história em Êxodo, e eles mesmo assim enaltecem a sabedoria dos egípcios, enquanto a sabedoria dos egípcios foi zombada por Deus através de Moisés. O Império dos Heteus, que na verdade é o Império dos Cananitas, onde a região conhecida por Palestina hoje, né? Este império fora subjugado pelos israelitas quando eles entraram na terra e possuíram a terra. Depois nós temos vários impérios, o Império Babilônico, os impérios Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e todos estes foram profetizados por Daniel. Eu troquei de lugar, meus irmãos, porque é perceptível que está dando eco em alguns vídeos já. Mas vamos ver se era o problema do local ali. Então, esses impérios, eles são profetizados por Daniel e todos eles estão na Bíblia, mas eles não são ensinados nas escolas. E todos esses impérios, eles estão relacionados à história do povo de Deus. Por exemplo, né, isso aqui é profetizado no próprio livro de Daniel, esses impérios, e Deus falou, ele é o que governa. Ele fala assim, olha, Nabucodonosor, você é o rei, que é agora. Deus entregou o reino a ti e tudo. Depois do teu reino, vai se levantar um outro reino, inferior ao teu, e depois um terceiro, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Esse reino de bronze é o Império Grego, tá? Esse outro reino inferior é o reino Medo-Persa. Depois, o quarto reino será forte como ferro, o Império Romano, pois como o ferro esmiuça e quebra, tal, e depois, né, o reino, que é o reino que vivemos hoje, que é ferro misturado com o barro, depois vem Jesus e subjuga todos, e ele mesmo subsiste para sempre. Como diz em Isaías, né? O seu reino não terá fim, o governo estará sobre os seus ombros. E então, por que nós estamos falando sobre isso? Para repetir a verdade que todos os acontecimentos do mundo, eles giram em torno do povo de Deus. Embora as pessoas, alguns não queiram ouvir isto, o triste é que a própria igreja não percebe isto. Todo acontecimento gira em torno do povo de Deus. O Covid está relacionado ao povo de Deus. Dengue está relacionado, tudo está relacionado ao povo de Deus. A guerra da Ucrânia, da Rússia, a guerra de Israel, tudo está relacionado ao povo de Deus. Goste ou não, esta é a realidade. Deus sempre está trabalhando em prol do povo de Deus. Por exemplo, na China, às vezes, o evangelho é muito perseguido. De repente acontece alguns terremotos, um problema econômico na China, acontece isso, aquilo, ninguém sabe, mas é por causa disso, daquilo, não, é porque Deus está pleiteando em prol da sua igreja que está orando na China, né? Isso é bíblico, a gente precisa voltar a ter a visão correta das coisas, tendo a compreensão da visão bíblica. Preste atenção, Romanos 8:26 fala, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que o Espírito Santo ora pelos filhos de Deus
para que os filhos de Deus, que não sabem orar como convém, para que intercedam segundo a vontade de Deus. O verso 27 vai dizer: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que o Espírito Santo intercede pelos santos segundo Deus, segundo a vontade de Deus. E no próximo verso vai dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então a dengue, ela contribui para o bem da igreja. O Covid contribuiu para o bem da igreja. Ainda que muitos foram prejudicados justamente pelo próprio Deus, mas ao mesmo tempo, o povo verdadeiro de Deus tem sido só abençoado com todos os acontecimentos que estão acontecendo sobre a face da terra. É interessante notar que no verso 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Isso está inserido dentro do contexto oração que nós vimos aqui, né, nos versos 26 e 27. Tudo isso significa que Deus age no mundo de acordo com a sua própria vontade, mas aprove a Deus agir em resposta ao clamor da sua igreja. Contudo, a igreja não sabe orar como convém, e por isso ele concedeu o Espírito Santo para que a igreja saiba ou aprenda a orar. Evidentemente, a igreja revestida do Espírito Santo e da palavra de Deus vai orar segundo a vontade de Deus, conforme a Bíblia diz, Romanos 8:27, que o Espírito Santo intercede segundo Deus, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. E em 1 João 5,14, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. É simples assim. Por isso, a igreja deve orar segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus. É por isso que encontramos também Deus respondendo com vozes, trovões, terremotos, saraivada, logo após que o incensário é enchido com incenso nos céus. Por que que Deus responde? Porque aquelas orações são agradáveis a Deus, são segundo a vontade de Deus e elas brotam, na verdade, até do próprio Espírito Santo que em nós habita. A igreja, ela deve entrar no Espírito de Deus, ela deve estar envolvida com a vontade de Deus e começar a clamar pelo Espírito de Deus contra as injustiças na terra. A igreja não sai às ruas para protestar contra os governantes. A igreja dobra os joelhos e clama perante o Deus de toda a terra, que responde às orações do seu povo. E Deus intervém, Deus manda raios, Deus manda trovões, mas é Deus, não somos nós, não são a nossa força, o movimento dos homens, é o próprio Deus. A igreja deve orar, não é em vão que nós encontraremos na Bíblia, que a Bíblia enfatizando que o povo de Deus deve estar envolvido com a vontade de Deus e empenhado em orações a Deus para que a vontade de Deus seja feita na terra. Deus nos livre de pessoas que dizem: Deus é soberano, Deus sabe de tudo, e com isto se esquivam de orar sem cessar, se esquivam de gemer pelas abominações da terra, se esquivam de ter uma vida de não cumplicidade com os terríveis pecados da humanidade. Eu também sou presbiteriano, eu creio na soberania de Deus, que Deus, ele sabe de todas as coisas, mas o Deus que sabe de todas as coisas mandou eu orar em todo o tempo. O Deus que sabe de todas as coisas nos mandou interceder.
O Deus que sabe de todas as coisas fez com que a igreja primitiva orasse pelo apóstolo Pedro, que estava na cadeia, e Deus interviu, mandando o anjo, libertando-o da cadeia. Portanto, Deus é soberano, e dentro da sua soberania ele mandou que o seu povo orasse, e nós devemos orar. O texto bíblico diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa questão de seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, Deus já sabe de tudo, tá certo, mas esse texto da vontade de Deus está dentro de uma oração que Deus mandou os seus eleitos orarem. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, a tua, na terra como nos céus, assim. E então a responsabilidade nossa é de orar diariamente, não de ficar, Deus já sabe todas as coisas. Isto é, a igreja deve orar todos os dias, não se escorar na soberania de Deus, mas obedecer à responsabilidade que o Deus soberano colocou sobre os ombros da igreja. Em Lucas 21:36, o próprio Jesus diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Embora o termo escorar contenha a palavra orar, quando se escora, não se ora automaticamente. Um contém o outro, mas um não abrange a ação do outro. A Bíblia é clara sobre como a igreja deve viver. Por isso, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Olha, culto a Deus envolve oração, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. E isso, meus irmãos, Paulo fala em Efésios capítulo 5, mas na continuação em Efésios capítulo 6, Paulo vai falar sobre o quê? Sobre oração. Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus, não no poder dos homens, não no poder da medicina, da farmaqueia, não. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que ir a Brasília, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, não com a mentira, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, porque a compreensão da palavra de Deus não é para qualquer um. As escrituras se interpretam pela própria escritura, conforme diz João Calvino, e nós devemos prestar atenção para que
uma doutrina não venha a subjugar outra doutrina muito mais importante na Bíblia do que aquela, e pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Chega de crentes, doutores na Bíblia, mas sem vida verdadeira. Não serão salvos os que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Dizer não é viver. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus procura aqueles que o buscam de todo o coração. Assim como diz a Bíblia, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus busca estas pessoas não somente para tê-las, estou buscando para que elas sejam minhas, não, mas porque Deus sabe que tais pessoas são importantes para o bem dos moradores da terra. Quando Deus envia Jesus para o nosso bem. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus estabelece Davi reconhece que por amor do seu povo de Israel, Deus o havia feito rei. Também, Rainha de Sabá reconhece isso a respeito de Salomão, porque Deus ama o seu povo, constituiu você rei, Salomão. Ao mesmo tempo, meus irmãos, Deus sabe, Deus levanta pessoas segundo a sua vontade para o bem da igreja, para o bem do seu povo, dos seus escolhidos que estão espalhados pela face da terra, até mesmo os que ainda não se converteram. Veja bem, se por apenas 10 justos Deus não destruiria Sodoma e Gomorra, quanto mais se houver 10 justos na sua cidade, onde você mora, você que está me vendo. Quando a situação no meio de Israel não estava boa, ou seja, a mentira havia tomado conta da nação, em consequência disto, surgiram crimes e injustiças horrendas, e aqui é uma coisa, um fato óbvio, quando a mentira ela prevalece, isso inevitavelmente vai gerar crimes na terra, vai gerar opressão sobre a face da terra. E em Israel estava assim, né? Que dirá do mundo se em Israel estava assim, se no meio do povo de Deus estava assim, o que se dirá do mundo daquela época? Porque se o próprio povo de Deus, se no meio do povo de Deus a mentira prevalecia, o que poderia se dizer, né, do mundo daquela época? Então, quando Israel estava nesta situação, a Bíblia diz que Deus procurou um intercessor para ver se alguém estava, por exemplo, no espírito de Finéias, envolvido no mesmo zelo de Deus, envolvido, procurando lutar pela verdade, restabelecer a verdade no meio da mentira que estava tomando conta, né? Alguém como Finéias que estava animado no mesmo zelo de Deus, para que porventura Deus olhasse para a terra e dissesse: opa, há um intercessor, há alguém diferente dos demais, há esperança sobre a face da terra. Deus olhou no tempo de Noé, né? E Deus falou assim: bom, Noé, você é diferente dos demais, e salvou ele e sua família. E Isaías 59:14, a Bíblia fala: o direito se tornou atrás, falando para o povo dele. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. A equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Ou seja, aquele que estava tentando fazer andar no caminho certo, fazer o que é correto, andar na verdade, corria mais risco, porque
corria risco de ser perseguido e tudo mais. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. É lamentável que a igreja não compareça perante o Senhor para interceder por todas as injustiças que há na terra. Uma resposta plausível para esse problema é que a própria igreja gosta dos pecados da terra. Ao invés da igreja gemer pelas abominações da terra, ela está gemendo de prazer porque se coloca junto com os ímpios para praticar e concordar com os mesmos pecados, com as mesmas maldades que se fazem na face da terra. Em Ezequiel 9,4, Deus disse assim: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém, da igreja, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Os sacerdotes não podem ter prazer na maldade do povo, mas devem gemer e interceder pelo arrependimento e conversão dos pecadores. Também o sacerdote deve orar para que Deus exerça seus juízos contra as injustiças na terra, porque assim todo o povo teme a Deus e passa a praticar a justiça, e o povo se volta para o Senhor, mas deve haver intercessores, devemos orar. Oséias 4:8, a Bíblia diz sobre os sacerdotes: eles comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Veja, triste fato é quando os sacerdotes, eles têm prazer no pecado do povo. Nós concluímos, meus irmãos, esse longo estudo com 2 vídeos, quase de 1 hora cada um, né? Nós concluímos dizendo: ore, igreja, compareça perante o Senhor, gema pelas abominações da terra, e a si mesma se guarde do pecado. Saia da Babilônia, para não perecerdes nas pragas da Babilônia, nos juízos que Deus traz sobre o mundo. Quando a igreja ora, Deus responde. Deus já parou o sol e a lua pela oração de um homem. Deus já cerrou os céus, fechou os céus, 3 anos e meio pela oração de um homem. E depois fez chover pela oração do mesmo homem. Deus já fechou a boca dos leões quando o homem se recusou a ficar 30 dias sem orar. Deus neutralizou o poder do fogo por 3 homens que se recusaram a adorar uma imagem ou a qualquer outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Quando a igreja orou, em Atos capítulo 4, o lugar tremeu. A igreja orou e Deus libertou Pedro da cadeia. Igreja, ore. Deus abençoe vocês.